Catequese 8. Tema: Missa, parte por... Sinal da cruz. A missa começa e se encerra com o sinal da cruz. O sinal da cruz é o sinal do cristão. Ele pode ser cantado, rezado e deve ser feito antes da acolhida do padre, que preside a celebração, e no final, ao despedir a assembleia. Ato penitencial. É um momento logo após a acolhida, para celebrar dignamente os santos mistérios da missa. Não é sacramento, mas é momento de pedido de perdão. Sua fórmula para ser litúrgica deve conter a seguinte expressão: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ou, em latim, Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Entre essas três fórmulas deve haver o pedido de perdão. Hino de louvor ou glória. Como o próprio nome diz, é momento de louvar ou glorificar a Deus. É feito nas missas dominicais e solenidades. Esse hino, para ser litúrgico, deve ser trinitário: Pai, Filho e Espírito Santo. Não se deve mudar a letra ou fórmula desse hino, exceto se for fora da missa. Oração do dia. É também chamada de oração da coleta, porque nesse momento coloca-se as intenções da missa. O litúrgico tem orações próprias. Quando o padre diz oremos, faça um instante de silêncio. Nesse momento, cada um lembra suas intenções para a missa. Se houver missa de sétimo dia, nesse momento se diz o nome da pessoa falecida. É o momento em que se faz as leituras bíblicas da missa, as preces. Nas missas dominicais e solenidades, há 4 leituras: primeira leitura, salmo, segunda leitura e evangelho. Durante a semana não há segunda leitura nas missas. Primeira leitura é quase sempre do Antigo, exceto no tempo da Páscoa, quando é lida na primeira leitura um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Essa leitura, como as demais, deve ser feita da mesa da palavra e do lecionário, o livro das leituras. Quem lê a primeira e a segunda leitura é chamado de leitor. Para ouvir as leituras, a assembleia se assenta. Salmo responsorial. Leva esse nome porque responde à primeira leitura. Os salmos da missa não podem ser substituídos. Os salmos devem ser recitados, cantados ou salmodiados. Eles devem ser salmodiados da mesa da palavra. Quem salmodia é chamado de salmista. A leitura é sempre uma leitura do Novo Testamento. Ela pode ser uma carta ou epístola, que é a mesma coisa, ou um trecho do livro do Apocalipse. Nas missas da semana, como dito antes, não há segunda leitura. Aclamação. Antes da proclamação do Evangelho, há uma aclamação, que pode ser rezada. Nesse momento, a assembleia fica em pé para aclamar e ouvir em seguida a palavra. A aclamação precisa ser de acordo com o Evangelho e com o tempo litúrgico. Na Quaresma não se diz aleluia na aclamação. Evangelho. Padre ou por um diácono, se houver. Durante o tempo da Páscoa, o Evangelho é de São João. Nos outros tempos litúrgicos, varia de acordo com o ano litúrgico. Ano A, Mateus. Ano B, Marcos. Ano C, Lucas. Homilia. Era também chamada de sermão. É feita pelo padre logo após a proclamação do Evangelho. A homilia deve explicar as leituras e atualizá-la para a realidade da comunidade. Recomenda-se que uma homilia não ultrapasse 15 minutos. No momento da homilia, as pessoas devem prestar atenção para entender as leituras que serão explicadas. Profissão de fé, também chamada de ela é feita logo após a homilia. Nas missas semanais não há oração do creio. Essa oração contém um resumo da nossa doutrina, daquilo que acreditamos, por isso ela se chama creio. Por ocasião de sacramentos, batismo, primeira crisma,
se faz essa oração com perguntas e respostas, pois através das perguntas renovamos nossos compromissos batismais. Há duas modalidades de credo. Um mais antigo, chamado de niceno-constantinopolitano, feito em solenidades, e outro mais comum, feito em missas comuns. Ambos são chamados de símbolo. Preces. Também é chamada de oração da comunidade ou oração universal. Ela é feita na mesa da palavra, logo após a oração do creio. Quem faz essa prece é um leitor. Elas podem ser preparadas previamente ou espontâneas. Na sua fórmula deve conter uma prece para a igreja, uma para as autoridades, uma pelos fiéis e outras necessidades. Liturgia eucarística é o centro da missa. A liturgia eucarística é composta pelo ofertório e oração sobre as oferendas, pelo prefácio da oração eucarística, que varia de acordo com o tempo litúrgico e o teor da celebração. A oração eucarística, também chamada de anáfora, varia de acordo com a celebração. Dentro da oração eucarística, há a oração do santo, que pode ser cantada ou rezada. Preparação das oferendas. É também conhecido como ofertório. Nesse momento é preparado o altar e colocado sobre ele as espécies do vinho para serem consagrados. Durante essa preparação, a Assembleia faz, colocando no cesto de coleta algum dinheiro para a igreja. Oração sobre as oferendas. Depois da preparação do altar e da coleta das ofertas dos fiéis, o padre faz a oração sobre as oferendas. Cada missa tem uma oração própria, de acordo com a missa e o tempo litúrgico. Prefácio é a parte introdutória da oração eucarística. O prefácio varia de acordo com o tempo litúrgico e a temática da celebração. Há uma grande variedade de prefácios de acordo com cada circunstância. Após o prefácio, vem a oração do santo. Santo é a oração conclusiva do prefácio. Ele pode ser cantado ou rezado. A oração do santo tem uma fórmula própria e não pode ser mudada. Oração eucarística é a oração central da missa. Há várias orações eucarísticas, elas variam de acordo com a celebração. A oração eucarística mais usada é a de número 2. A mais solene é a de número 1, usada em solenidades. Há uma oração eucarística que é brasileira, a de número 5, feita para o Congresso Eucarístico. As orações eucarísticas têm respostas da Assembleia. Orações eucarísticas próprias para missas com crianças. Consagração é a parte central da missa, o momento mais importante. Nessa hora, o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue de Jesus. Essa transformação de transubstanciação, mudança de substância. Nesse momento, em silêncio, todos devem olhar para o altar. Por essa razão, nesse momento, o coroinha toca a sineta. Rito da comunhão. Do rito da comunhão faz parte a oração do Pai Nosso, a oração da paz, o Cordeiro e a comunhão e a oração pós-comunhão. Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. Essa oração é bíblica, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 9 ao 13, a versão que usamos na missa. Ela nos prepara para receber a comunhão. Ao término do Pai Nosso na missa não se diz o Amém. O Amém é dito apenas no Pai Nosso fora da missa. Não se diz o Amém porque a oração continua nas fórmulas que vêm a seguir, ditas pelo Padre. Oração da paz vem logo após a oração do Pai Nosso. Essa oração é rezada apenas pelo Padre. A Assembleia faz apenas a resposta desta oração. Após essa oração vem o abraço da paz, que é quando se dá paz uns para os outros. Há muitas igrejas que suspenderam o abraço da paz, mas continua a existir na liturgia. Oração do Cordeiro. É a oração para apresentar Jesus Eucarístico, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa oração pode ser
deve ser feita por todos. Após essa oração, o padre apresenta Jesus Eucarístico para a Assembleia como o Cordeiro de Deus e a Assembleia responde: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Comunhão. Depois de apresentar Jesus Eucarístico, o padre comunga e vai juntamente com os mestres distribuir a comunhão. Durante a comunhão da Assembleia, há um canto apropriado para a comunhão. Só pode comungar quem já fez a primeira Eucaristia e quem não esteja em pecado mortal. Para comungar, estende a mão esquerda e coloca a direita por baixo. A pessoa recebe a comunhão na mão e comunga na frente do padre ou do mestre. Silêncio. Após receber a comunhão, a pessoa deve voltar para o seu lugar e permanecer em silêncio. Quando todos terminarem de comungar, deve-se cessar o canto de comunhão. O silêncio pós-comunhão é muito importante, porque nesse momento rezamos agradecendo a Deus por estar conosco. Ação de graças. Após a comunhão, além do silêncio, pode haver um ativo que favoreça a oração. Esse canto é chamado de ação de graças, mas é importante lembrar que a missa é ação de graças. O canto nesse momento é apenas para ajudar na oração pós-comunhão e não deve ser muito extenso nem ruidoso. Pode ser apenas instrumental. Oração pós-comunhão. Depois do silêncio pós-comunhão, o padre diz: oremos. É a oração pós-comunhão que varia em cada missa e em cada tempo litúrgico. Avisos finais. Após a oração pós-comunhão, sempre há avisos finais. Esses avisos não fazem parte da liturgia, mas são necessários, porque é o único momento de deixar as pessoas cientes daquilo que vai acontecer na comunidade. Não se deve dar muitos avisos. É aconselhado que sejam dados entre 4 a 5 avisos, não mais que isso. Os finais. A missa está chegando ao fim. É hora da bênção final. Pode ser solene ou simples. A missa termina com a expressão: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Enquanto a equipe de celebração e a Assembleia se retiram, canta-se o canto final. Quer saber mais sobre a missa? Sugiro que você leia esse livro indicado aqui ao lado, Eis o Mistério da Fé, que preparei explicando essa parte por parte. Ele foi publicado pela editora Scala. Você pode procurar a livraria mais próxima da sua casa, encomendá-lo através do site da editora ou ligar para a editora e fazer o seu pedido. Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.